Pare de ignorar Deus e passe a ignorar o que você chama de sua vida. Porque o que a gente passa a maior parte do tempo dessa experiência ignorando? A gente passa o tempo todo ignorando algo que está presente. A gente ignora algo que está aqui, algo que existe, mas a gente fica colocando a nossa atenção, o nosso foco, o nosso investimento a esse mundo, né? A gente olha para esse mundo e a gente olha para isso e diz assim: isso tá aqui, eu conheço isso, eu conheço, isso é conhecido para mim, eu conheço esse corpo, né? Quando a gente se olha no espelho assim, eu já conheço como é que é meu cabelo, eu já conheço esse rosto, eu já conheço o meu gosto, né? Eu vou ali, eu sei as coisas que eu gosto, sei as coisas que eu gosto de comer, eu sei os lugares que eu gosto de ir, eu conheço pessoas, eu sei como essas pessoas são. Então, isso aqui, é conhecido. Acontece, né? Tem notícias no mundo. Eu conheço essas coisas que são faladas, que são ditas. Tem muitas coisas que a gente não conhece, né? Tem muitas coisas que a gente ouve aí, nunca tinha ouvido falar nisso. Mas ainda assim, tem um lugar onde a gente diz que a gente conhece, assim, eu conheço isso. Assim como a gente conhece, diz que é conhecido os pensamentos, os pensamentos são conhecidos. As nossas emoções, elas são conhecidas. Eu conheço isso. Isso quer dizer o quê? Isso é familiar para mim, Isso é algo que eu percebo, é familiar para mim. Então, enquanto todas essas coisas, tanto os pensamentos, né? Quando a gente traz aqui pensamentos em que muitas vezes são repetitivos, né? A gente tem muitos de nós, assim, tem grupos, vamos falar assim, né? Tem grupos de pensamentos, formas de pensar ali, que elas já são conhecidas para nós. A gente já atua e já traz aqui, esses mesmos pensamentos e isso é assim, é familiar, eu já conheço e isso fica ali e tu traz aquilo como se fosse tu pensando, né? As emoções aqui parece que elas são minhas emoções. Então, o que eu tenho que fazer com isso, né? Para realmente parar de ignorar Deus, que é ignorar a vida. E aí, quando a gente fala Deus, né? Quando a gente fala a existência, e a gente, muitas vezes, por ficar enfatizando essas outras coisas, que é a ilusão, a gente enfatiza a ilusão e ignora Deus, porque Deus é uma coisa que não vai ser experienciado, não vai ser presenciado enquanto a gente ficar dizendo que conhece muito mais essas coisas do que Deus. Do que Deus é a única coisa que é realmente conhecida, né? Que é o conhecimento. Então, o que a gente tem que passar a fazer para ter essa experiência com Deus? De ser Deus, né? Porque quando a gente fala ter uma experiência com Deus, parece que eu, Júlia, vou ter uma experiência com Deus. E aí, isso nunca chega, porque os pensamentos continuam vindo, essas sensações continuam aqui, né? O corpo parece ser muito a minha vida, então eu não consigo sentir Deus aqui, Deus não é presente se eu fico nesse lugar de enfatizar essas coisas. Então, como que Deus vai ser assim, é o que eu sou, eu sou Deus. Quando eu parar de fazer qualquer outra coisa que não seja simplesmente o estado de ser aqui, de descansar nisso que é. E começar a ignorar o que não é. E aí, esse ignorar, a gente ignora muitas vezes, pensa, né, que o ignorar é rejeitar, é ignorar, é fazer alguma coisa assim, é afastar, é uma negação. E não é uma negação. É um ignorar de não perceber, de não ver nada além de Deus. E aí essa palavra ignorar, ela tem, na Bíblia, ela tem um significado assim, No sentido bíblico, ignorar é o mesmo que não conhecer. Ignorar é não conhecer, não perceber, desconhecer. A expressão pode ser usada a ignorar a Deus, né, por meio da indiferença, do ódio, enfim. Isso ainda é trazido aqui como se, né, aquela ideia de Deus, um Deus punitivo, um Deus que está longe e é algo fantasioso, assim, né, algo que a gente, é como se fosse duas coisas ainda separadas, Deus está lá em algum lugar e aí eu aqui, eu odiando Deus. E isso
é ainda só a mesma representação do pensamento de separação, simbolizado dessa forma. Então, essa experiência, né, de ter uma lembrança presente, né, uma memória presente de algo que já está aqui, é algo que simplesmente eu preciso fazer nesse instante e passar a não se confundir aqui com o que diz que está aqui, que é a percepção. E aí, essa memória, ela só pode ser aprendida, né? Eu só posso usar essa memória a partir de algo consistente, né? Porque o que a gente faz aqui com as nossas memórias? A gente é consistente em ficar o tempo todo aqui enfatizando a memória de outra ideia de ser, né? Ó, eu sou a Júlia, então eu enfatizo tanto memórias, sei lá, do que aconteceu ontem, do que aconteceu há tempos atrás, quanto a memória de ser algo à parte de Deus, né? O que é essa memória? A partir da ideia de separação, a única memória que fica sendo reencenada por essa consciência é o pensamento de separação. Então, essa memória sendo reencenada faz com que a gente fique pensando que a gente é a gente, ao invés de simplesmente reconhecer Deus que está presente, simplesmente reconhecer o que nós somos agora. Então, ó, o aprendizado é impossível sem memória, já que tem que ser consistente para ser lembrado. É por isso que o ensinamento do Espírito Santo é uma lição em lembrar. Então, tem que ser consistente, eu preciso ser consistente na lembrança, porque a gente é totalmente consistente a ficar enfatizando aquilo que a gente não é, né? A gente enfatiza crenças, enfatiza pensamentos, enfatiza as emoções, aqui eu digo que isso aqui sou eu. Então, obviamente, a lembrança de Deus não vai estar aqui. Então, essa mudança precisa ser feita e precisa ser uma mudança ativa para lembrar do Cristo, né? Que é o tema especial que a gente vai entrar agora, que é esse símbolo, né? Que é trazido da mesma forma para simbolizar isso que nós realmente somos, que não é a fonte, nós não somos a fonte do existir, mas nós somos o existir com o existir. Então, nós somos o mesmo, porém a gente não se criou, nós não nos criamos. Então, isso que é o criado, isso que é a criação, né, tem esse símbolo de Cristo. Ó, Cristo, o que é o Cristo, que é o tema especial, né? Cristo é o Filho de Deus, tal como Ele o criou. É o ser que compartilhamos, unindo-nos uns aos outros e também a Deus. Ele é o pensamento que ainda habita no interior da mente, que é a sua fonte. Ele não deixou o seu lar santo, nem perdeu a inocência em que foi criado. Para sempre imutável, ele habita na mente de Deus. Então, quanto a gente tem que enfatizar isso, né, dessa inocência no sentido de não acreditar em nada que fique aqui, ó, vindo como remoer, como se esse senso de erro basal que muitas vezes a gente enfatiza, né, até durante esse percurso em milagres, a gente coloca o erro muitas vezes como se alguma coisa tivesse que ser diferente, ó, eu sou uma coisa errada ainda, eu ainda não posso ser a imagem e semelhança de Deus, porque eu não sou pura, eu não sou inocente, eu ainda não me livrei aqui, ó, não me desvinculei de crenças, nem de comportamentos, nem do meu jeito, sei lá, né, eu tenho um jeito aqui inseguro de ser, eu tenho um jeito tímido de ser, eu tenho um jeito, sei lá, explosivo de ser, então eu não posso aceitar Deus, porque eu ainda sou uma coisa impura. E é justamente o contrário disso, né, todo o livro de Um Curso em Milagres, ele traz aqui pra gente aceitar agora, assim, ó, aceita a realidade que é presente, e aí para de se confundir com isso que tu não é, para de colocar os bloqueios na frente, e é o convite para essa experiência de isso que é antes, não dá ouvidos, é essa experiência, ó, não dá ouvidos às crenças que ficam pulando aqui, né, vem assim, vai faltar uma coisa, busca uma vantagem em cima dessa pessoa, ou olha que tu vai ser atacado, né, alguma coisa vai acontecer, vai ter uma retaliação, sei lá, tu vai ser rejeitado,
enfim, tu é inferior, olha como tu é, sei lá, diferente das outras pessoas, como não importa as vozes que ficam aqui, né, diante da gente se colocar diante de cada um aqui, diante de cada coisa, as vozes ficam ali, e isso que tá antes é que é como se tivesse que, como se fosse um rio, né, e aí esse rio é como se fosse o rio das bloqueios aqui, né, e aí isso que tá adentrando no rio, isso já tá puro santo, já não tem nada a ser feito com isso, só que a aparência do rio tá ali, tem que atravessar esse rio e não se confundir com tudo que fica ali, ó, sendo colocado na frente disso que é presente. Tu só precisa não se confundir com nada disso, assim, ó, não dar ouvidos a isso, e aí simplesmente isso vai se tornar cada vez mais claro. Só não é tão claro, a gente muitas vezes não tem essa clareza por conta disso, por a gente se desviar e aí, em vez de só focar nisso que está presente, a gente fica olhando para as crenças, assim, não, agora eu sou isso aqui, agora eu sou essa insegurança, agora eu sou essa humilhação, né, agora eu sou essa experiência de humilhação, eu tô sendo humilhado por uma coisa lá fora. Só que tudo isso é o convite para a gente se unir numa única meta, num único propósito, né, na experiência do ser. E aí a lição de hoje, ela também está trazendo, como tem sido trazido nessas últimas lições, enfatizando tanto essa experiência da visão, né, do ver aqui, ó, o quanto isso é usado completamente para a gente dizer que a gente existe no corpo. O ver, tanto a consciência existindo no corpo, quanto existindo a partir de todas as outras formas. Então, o ver faz com que isso aqui é a vida, é o existir. E o ver, né, a percepção, ela não está acontecendo no corpo, ela está acontecendo a partir disso que está pensando tudo isso aqui. A gente só parece, né, que eu tô percebendo uma coisa, tu tá percebendo outra coisa, por conta dessa divisão que a mente fez, e agora parece que nós somos todos separados, né, parece que eu tô separado do outro, ele tá vendo uma coisa que eu não tô vendo, e agora são pontos de vista totalmente diferentes. Só que é uma mesma consciência tendo vários pontos de vista diferentes e se pensando agora que ela mesma tá se olhando, ó. Tem um ponto de vista aqui, o outro aqui, e ela mesma fica se olhando, só que só tem uma única coisa, só tem o existir ali. Só que parece que tem um monte, porque agora parece que tem formas e limitações ali, que um é diferente do outro, o outro acredita em outras coisas, pensa, parece que é ele, né? Tu aí que pensa uma coisa, eu penso outra coisa, e aí parece que a gente é tudo totalmente um à parte do outro. Então, essa visão está sendo enfatizada, né? A lição de hoje é a lição 271, que diz: a visão de Cristo é a que usarei hoje. Então, a visão de Cristo, ó, Cristo é isso que está antes da ideia de consciência e da ideia de formas. Então, isso que está antes, a visão de Cristo é a que usarei hoje. Então, eu não vou enfatizar que a ilusão está aqui, eu vou enfatizar que Cristo, a existência está aqui, Deus está aqui. Ó, a cada dia, a cada hora, a cada instante, estou escolhendo o que quero contemplar, os sons que quero ouvir, as testemunhas daquilo que quero que seja a verdade para mim. Hoje escolho contemplar o que Cristo quer que eu veja, escutar a voz de Deus e buscar os testemunhos do que é verdadeiro na criação de Deus. Na vista de Cristo, o mundo e a criação de Deus se encontram, e ao reunirem-se, toda percepção desaparece. A sua vista benigna redime o mundo da morte, pois nada do que ele olha pode deixar de viver, lembrando-se do Pai e do Filho, o Criador e a criação unificados. Então, para cada coisa viva que a gente olhe, que a gente veja o que é vida ali, e não a imagem, e não contemplar um corpo, contemplar a ideia de que aquilo ali tem alguma relação comigo,
no sentido de aqui, ó, de ter alguma relação comigo, ó. Por que a gente não vê só Deus? Porque eu fico dizendo que eu sou a Júlia, e aí eu vejo uma filha, aí eu vejo um meu gato, aí eu vejo separação, eu vejo o tempo todo enfatizando coisas aqui, ó, que trazem classificações diferentes, né? Só que não tem diferença. A diferença tá só no significado que a gente fica dando a cada instante, a cada coisa, dizendo que elas têm uma forma diferente, mas elas realmente não têm. Então, ó, Pai, a visão de Cristo é o caminho para ti. O que ele contempla convida a tua memória a ser restaurada em mim. E é para isso que eu escolho olhar no dia de hoje. Então, no dia de hoje, que a gente escolha a cada instante, né, que a gente busque se lembrar, porque em muitos momentos a gente esquece e embarca nisso que a gente chama de conhecido, que eu já conheço, eu já sou desse jeito, então eu já reajo desse jeito às coisas, então a gente muitas vezes vai pelo conhecido, mas é por isso que é um instante de querer ali, ó. Eu quero retornar a esse estado presente, eu quero me lembrar de novo. Então, não importa quantas vezes aparentemente a gente se esqueça, o que importa é eu querer lembrar o tempo todo que a decisão é minha de me ver como Deus, ó. A decisão é minha de me ver como Deus. Ninguém vai me salvar, né? Ninguém vai mudar a minha percepção de existência, a não ser essa própria parte aqui, até que todas as partes façam a mesma coisa, né? Até que todas as partes se reconheçam num único ser. Então esse é o convite de hoje. A gente se vê no próximo encontro. Até lá e tchau!